Bom dia. Bom dia. Ontem teve um culto do Templo Luz do Oriente. Alguém assistiu? Ninguém? Assistiu? Interessante, né? Falando sobre a evolução, a criação, né, da Terra. Muito interessante, né? Coincidentemente, ou não, muito difícil, né? Coincidência. Hoje, assunto, aprofundando um pouco do que o reverendo falou. Aquela parte que ele fala que Deus quis acelerar o processo da parte material e aí fez, então, o ser humano tomar remédio. Essa parte. Ele falou, mas ele não aprofundou muito, né? E não é um ensinamento que eu, depois do culto que coloquei. Esse ensinamento, mandamos para a África, foi terça-feira. Bem antes, né? Mas acredito que nada é por acaso. Nunca é por acaso. Sempre Deus faz o que Ele faz, não é? E a gente não sabe, mas depois que vê que como foi feito, conclui, puxa, isso é coisa que Deus fez, né? Não é? A gente não sabia que ia ser daquele jeito. Nem esperava, não é? Mas a gente vai observando assim e constatando, né? Constatando. Vamos lá, então. A origem do mal. A causa do surgimento do mal está nas nuvens que se acumulam no corpo etéreo. E é por meio dessas nuvens que o espírito secundário, presente desde o início da vida humana, ou até mesmo uma outra entidade que tenha se associado posteriormente, é capaz de induzir o ser humano à prática de atos animalescos. Assim, o mal se manifesta, pois, em essência, as nuvens espirituais são nada mais do que o próprio mal. Portanto, fica claro que, para erradicar o mal, é necessário, antes de tudo, dissolver as nuvens que envolvem o nosso corpo espiritual. O grande problema, contudo, é que essas nuvens se formam devido à ingestão de medicamentos. Em outras palavras, as nuvens presentes em nosso corpo espiritual refletem as impurezas contidas em nosso próprio sangue. Como o sangue impuro foi gerado pelo uso de remédios, conclui-se que, caso o ser humano nunca houvesse recorrido a eles, o mal sequer teria surgido. Compreendendo essa questão, podemos afirmar que o fruto proibido do paraíso, ou seja, os remédios, foi a base para o nascimento do mal. Propósito divino. O mais importante agora é compreender o motivo pelo qual Deus permitiu a criação de substâncias prejudiciais à saúde humana e por que essa verdade permaneceu oculta até hoje. Se é assim, por que o Criador não nos revelou isso antes? Por que ainda não nos permitiu conhecer a realidade? Justamente porque há um profundo significado nisso. O homem primitivo não adoecia, era forte, vivia satisfeito e plenamente adaptado ao mundo de sua época. No entanto,
Deus tinha um propósito maior: desenvolver a cultura materialista para que a partir dela se estabelecesse uma civilização fundamentada na verdade, na virtude e na beleza. Para isso, era necessário enfraquecer o ser humano. O próprio desenvolvimento dos meios de transporte foi consequência desse enfraquecimento, pois, se o homem continuasse a ter pernas fortes, poderia percorrer longas distâncias, atravessar montanhas e campos, sem precisar criar métodos artificiais para se locomover. Portanto, não havia outros meios para Deus, senão enfraquecer o corpo humano. Assim, o Criador fez com que o homem passasse a consumir venenos, sem ter, no entanto, a menor consciência disso. Caso contrário, ou seja, se Deus tivesse deixado claro que remédios são venenos, o ser humano não os tomaria jamais. Mas, ao fazer com que os homens tomassem remédios, pensando serem benéficos à saúde, o Criador acabou enganando a todos. Talvez isso até leve à concepção errônea de que Deus tenha sido cruel com os homens. Porém, não lhe restava outra alternativa. O plano divino difere completamente dos nossos conceitos. Para nós, 2 mais 2 são 4. 2 vezes 4, 8. Entretanto, para Deus, 2 mais 2 pode resultar em 8. Ou 2 vezes 3, em 9. Por isso, o plano de Deus é tão misterioso. Contudo, vem a ser justamente a causa do nosso próprio desenvolvimento cultural. No entanto, caso a cultura humana continue a se desenvolver muito além dos limites que já atingiu, o grau evolutivo a que chegou tornar-se-á negativo. Nesse caso, especificamente, pode-se citar a bomba atômica como decorrência dessa espécie negativa de avanço científico. Visando ao desenvolvimento da cultura materialista, Deus enfraqueceu o organismo humano. Mas agora, as condições são outras. O Criador deseja recuperar a nossa saúde. E por isso, ao contrário de antes, está nos ensinando que remédios não passam de venenos. E justamente esse vem a ser o trabalho primordial da messiânica. Inclusive, tal fato foi o que me levou a esclarecer, inicialmente, por que o ser humano passou a fazer uso de medicamentos, ou seja, de venenos tão prejudiciais à própria saúde. Quem deu um enorme incentivo para que a espécie humana passasse a fazer uso de remédios foi Yakushi Nyorai. Em sua época, a ciência ainda não havia se desenvolvido e os homens acabaram ficando bem mais fracos devido à ingestão de ervas, raízes e cascas de árvores. Entretanto, Yakushi Nyorai era Bodhisattva Kannon, ou seja, o próprio Kannon transformado em Yakushi Nyorai, o que prova, portanto, que os remédios são criação de Deus. Contudo, no momento, Kannon afirma que remédios são venenos. Antes, tal divindade até chegou a enganar os homens, mas agora está dizendo a verdade. Em suma, Kannon se adapta constantemente às necessidades de evolução do ser humano. Portanto,
valendo-se da própria inteligência, fica muito difícil para o homem entender a profundidade do plano de Deus. Por isso, o próprio Meixo Sama falava como é difícil anunciar a arte da salvação. É difícil, né? Você falar para a pessoa, olha, remédio é veneno. Não é? Remédio é veneno. Não. Deus falou que é para parar de tomar remédio. Deus falou que tomar remédio foi para que se desenvolvesse a cultura material. Por exemplo, antigamente, o ser humano, como foi lido no ensinamento, tinha uma força física muito grande, uma saúde, vivia 500, 600 anos. Tem ensinamento, o Meixo Sama falando, inclusive dando exemplos no próprio Japão de relatos de pessoas que viviam mais de 600 anos. No mínimo 120 anos. No mínimo. Com saúde. Por quê? Porque não existia remédio. Não tinha. Porém, a cultura era muito subdesenvolvida. Por exemplo, você não morava numa casa bonita, com flores, toda arrumada. O ser humano não pintava quadro bonito. O ser humano não tinha desenvolvido nada no aspecto musical. Não tinha música, não tinha nada disso. Ou seja, a gente era meio truculento mesmo, meio bruto, meio neandertal. Homem das cavernas. Ou seja, você dava sono, deitava em qualquer lugar, dormia bem. Não ficava doendo a coluna. Não doía nada. Não tinha dor nenhuma. Você vivia, como está no ensinamento, vivia bem, adaptado ao mundo. Ele ia ir daqui até o outro lado do Oceano Atlântico, até o Oceano, ele ia a pé. Quando chegava na montanha, falava, vai demorar se eu for a pé, vou correndo. E subia correndo. Aquilo que a gente não consegue hoje subir andando, antigamente subia correndo. Tinha que correr de leão, correr dos bichinhos. Eu corria muito. E se o leão alcançasse, brigava. Tinha força. Força enorme. Não é como agora. Para quem assistiu ontem, né, explicação do reverendo Hiroki, Deus viu como estava ali a situação, né? Ele demorou bilhões de anos até construir o planeta Terra. A própria ciência fala 4, 5 bilhões de anos até ter condição de existir vida aqui nesse planeta que a gente habita. E enquanto Deus estava ali fazendo, um arcanjo veio, segundo ontem que o reverendo falou, o arcanjo veio e falou, nossa, o senhor está fazendo? Ah, estou fazendo uma coisa maravilhosa, vai ser um mundo assim. Ele falou, nossa, mas está demorando, né? Mas isso aí vai ser assim como o senhor... Porque ele olhava e era uma bola de fogo ainda. Isso vai virar, vai ter mar, vai ter pássaro. Nossa! E ficou ali, aquilo demorava. Quer dizer, acho que demorava do nosso ponto de vista, né? Porque para Deus é rápido, né? Enfim, pelo menos assim a gente aprendeu, não é? Tempo de Deus, 1000 anos pode ser um segundo? Então, 10.000 anos, 10 segundos. 100.000 anos,
100 segundos. 1 milhão de anos. Sempre um zero a menos, não é isso? Não sei. Se alguém é bom de conta, né? Talvez o engenheiro que pode fazer a conta. 4,5 bilhões no nosso tempo, no tempo de Deus, quanto seria? Mas ele achou que estava demorando e falou, eu vou acelerar o processo. Assim foi explicado ontem no culto, né? Vou acelerar. Vai demorar muito para chegar onde eu quero. Esperar naturalmente o ser humano, desenvolver as artes, desenvolver a cultura, chegar nessa tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje a gente pode se locomover sem precisar sair correndo daqui para o Chile, atravessar a montanha. É mais rápido. Demorava mais antigamente. É mais rápido, né? 4,5 horas, pelo que o senhor falou. 4 horas e meia. Então Deus esperou o veneno para o ser humano, como está escrito, para acelerar a produção de uma flor. O que ele faz? Põe adubo, põe química, aí acelera, não é? Mas flor fica doente. Então, depois que flor doente, terra contaminada, aí, mas ficou bonito, aí tem que limpar para ficar puro. Mas muitos não vão também aguentar purificação, não vai aguentar. Ele fala, né, sobre o fim do mundo. Nem 3% ele falava da humanidade talvez vai. Porque muitos espíritos já estão sendo extintos devido à enorme quantidade de máculas que adquiriu. Não é? E aí, assim, para Deus, 2 mais 2 pode ser 8. E a gente não vai conseguir entender como ele chega nesse resultado. Não é? Eu estava estudando esse ensinamento já tem mais ou menos 1 mês e pouco. Não é? E aí eu falei, poxa vida, realmente, é normal a pessoa achar assim, poxa, Deus foi cruel, né? Enganou, fez tomar remédio para desenvolver o plano dele. E agora a gente tem que purificar, pagar, sofrer para limpar e talvez nem vai conseguir. Não é? Talvez a pessoa pode falar, puxa, que crueldade. Só que com a nossa inteligência humana não dá para alcançar o que Deus quer, nem o que Ele faz, não dá para entender mesmo. Já está escrito no próprio ensinamento, não é? Valendo-se da própria inteligência, é muito difícil para o homem entender a profundidade do plano de Deus. Isso é mistério, né? Não tem como entender que 2 mais 2 pode ser 8. Como é que vai entender? Né? O ser humano, o raciocínio é lógico. Uma coisa com mais uma coisa são 2 coisas. Mas para Deus, uma coisa com mais uma coisa pode ser quantas coisas Ele quiser. Ele pode, né? Então, quando a gente faz oração, no final a gente fala, Kanagara Tamatihayamase. Seja feita a vontade de Deus. Se sujeitando àquilo que Deus quer. Até porque não tem muita opção. Quantas vezes a gente planeja alguma coisa e não acontece como a gente queria? Não é? Você fala, amanhã eu vou acordar tal hora, aí já não consegue acordar aquela hora. Atrasou, já não é como você queria. Aí eu vou em tal lugar, só que aí no meio do caminho bate o carro. Ou acontece uma coisa, você também não conseguiu chegar onde queria. Não é como a gente quer. E a gente não enxerga como vai ser. Claro que tem muitas coisas que a gente quer que acontecem.
Não é? Não é? A gente queria ter uma difusão. Não queria. Queria que tivesse um lugar para que a gente pudesse vir ministrar Jorei, dedicar, né, na obra divina. Lugar que é propício para isso. Ainda a gente quis que tivesse um altar maravilhoso, o melhor possível. E tudo isso a gente foi conseguindo dentro daquilo que poderia conseguir. Não teria como conseguir uma casa maior. Era impossível. Essa aqui é a maior que foi possível. Não teria como ter pessoas melhores. Essas são as melhores possíveis. Porque nada está fora do plano de Deus. Mas a gente não, às vezes não entende, não compreende. Ou não pode até não aceitar. Ah, não queria que fosse essa flor, mas eu fui na feira comprar e não tinha outra. E teve que ser essa. Eu não queria comer comida com veneno, mas não tem outra, então eu tenho que comer essa com veneno. Eu não queria beber água com veneno, mas a que tem é essa envenenada. Não queria que o ar fosse poluído, mas ele é. Não é como a gente quer, afinal. É como é. Mas muitas coisas a gente pode se esforçar para modificar. Por exemplo, você não queria ficar gripado, não é? Você queria ficar com aquela vitalidade, né? Consegue fazer tudo com aquele bem-estar, se sentindo tão bem. Mas veio gripe. Gripe. O que Deus está falando para a gente é: deixa a gripe. Gripe é a limpeza dos venenos que vocês tomaram. Febre é uma graça enorme, sinal que a pessoa tem muita força ainda. A pessoa que não tem mais muita força não tem febre. Não é uma dificuldade de ter febre, porque o corpo não consegue gerar febre, de tão debilitado que está. Então Deus agora falando para fazer isso. A gente pode não fazer, né? Falar, eu não acredito nisso, eu vou tomar remédio. E aí, para a febre e tudo, mas você se envenenando cada vez mais. E o pior de tudo, impedindo a limpeza que vai fazer com que as nuvens espirituais diminuam. Se com menos nuvens espirituais, o que acontece com o nosso espírito? Ele sobe nas camadas do mundo espiritual, nos locais melhores, onde tem menos doença, pobreza e conflito. Então, é muito possível uma pessoa que obedecer, ou seja, fazer aquilo que Deus está falando para fazer, elevar espiritualmente do que uma que nunca ouviu dizer sobre isso, ou que ouviu dizer, mas que não acreditou, ou que não aceitou, ou que está tão dominado pelas nuvens espirituais, tem tanta nuvem espiritual, que dentro dela tem uma coisa que fica assim: olha, mas se você não tomar, você vai morrer. E aí a pessoa fica com medo de morrer. Não é? Medo de morrer? Ah, mas se eu morrer, como que vai ficar meus filhos? Como vai ficar meu marido, minha esposa, meus pais? Como? O que serão deles sem mim? Como se a gente fosse muito. Porque talvez a gente não está acreditando muito que o que vai morrer é só o corpo físico. Nós não somos só um corpo físico. Nós somos, em primeiro lugar, antes de um corpo físico, um corpo espiritual. Invisível. Deus fez invisível.
Mas, como teve que sujar muito, ficou corpo espiritual visível até. Visível. Como uma coisa acinzentada, né? Então, essas nuvens espirituais que fazem com que o ser humano cometa maldades. Porque a alma da pessoa, ou seja, a partícula divina dentro do espírito, que é o bem absoluto, está encoberta por tanta nuvem que não manifesta, não atua, não age. Isso cada um pode perceber em si mesmo, se perguntando: eu sou uma pessoa boa ou ruim? Que tipo de sentimento eu tenho? De raiva? De ódio? De ciúme? De inveja? Eu me queixo muito? Estou sempre reclamando? Reclamando do governo? Reclamando das pessoas? Reclamando dos meus problemas? Ou eu sou uma pessoa grata? Talvez para a pessoa, como foi falado ontem também, no culto do reverendo Herói. Aliás, quem não assistiu, depois procura assistir. Muito bom, viu? O ser humano entrou numa vibração tão negativa que ele não enxerga mais nenhum motivo para agradecer. Ele pensa assim: o que eu vou agradecer? Eu estou pobre, doente e não me dou bem com ninguém. Doença, pobreza, conflito. O que eu vou agradecer? Vou agradecer o quê? Normal, né? O que vai agradecer? Ai, muito obrigado, dor. Que dor maravilhosa. Ai, não tenho dinheiro para comprar pão hoje. Que maravilha. Vou passar fome hoje. Ai, discuti com o chefe e fui mandado embora. Que bom, que graça. Né? Normal, o que é? A pessoa ficar negativo. O sentimento fica negativo. Fica negativo. Mas nós, sabendo disso antecipadamente e sabendo os motivos de por que isso acontece e qual é o propósito de acontecerem essas coisas, se a gente tiver um pouquinho só de lógica, em vez de reclamar, vai agradecer. Porque quando a gente está doente, a gente está limpando nuvem espiritual e que vai deixar então nosso espírito mais leve e a gente vai ter então menos problemas para frente. Então a gente já vai começar a... Ai, que bom, vai começar a melhorar. Estou purificando. Estou sendo limpo. E todas as coisas negativas que fazem a gente sofrer, a gente vai passar a agradecer. Porque o sofrimento que a gente tem elimina nuvens espirituais e faz também o nosso espírito se elevar com menos nuvens. Ah, ministro, eu não consigo. Alguém me irritou, eu xinguei. Tá tudo bem. Você xingou. Você xingou e passou um pouquinho e você falou: puxa, fiz errado. Consciência veio. Consciência. Se consciência veio, você já está melhor do que a maioria das pessoas. Está consciente de que errou. Eu errei. E aí você vai talvez se esforçar para errar menos, não é? Quero errar menos. Aí, se você fizer só um esforço pessoal, não vai adiantar. Por quê? Porque o negativo que fez você errar está ali, igual, do mesmo jeito, forte, te dominando, fazendo você errar, querendo te destruir, querendo que você pegue o caminho errado, querendo que você tome remédio, querendo que você brigue com todo mundo,
querendo que você se estrague, que você morra. Esse negativo, né? O espírito negativo quer isso, quer eliminar. Ah, ministro, onde ele está? Dentro de você, seu espírito secundário. Que o Meshama fala que é ligado com o rei do inferno, né? Então a pessoa não tem força, devido à quantidade enorme de nuvens que tem, para vencer o mal em si mesmo. Ah, ministro, como é que eu vou fazer? Vai procurar a luz de Deus. Onde que ela está, ministro? O que é a luz de Deus, né? Fogo, água, terra. A energia que foi utilizada para construir tudo que há. Esse Meshama fala, isso é Deus, né? Ah, mas como eu faço? Eu respiro, isso me envolve. Não, precisa a intenção. Preciso querer do ser humano. A gente precisa querer. E aí Deus deu, junto com toda essa revelação, a ferramenta para a gente consertar tudo. Gerei. Fogo, água, terra, canalizando na pessoa essa luz, luz divina, eliminando as nuvens espirituais que fazem com que a pessoa haja mal. Aí a pessoa vai despertando, agindo melhor, se tornando melhor, vai tendo uma chance maior de acertar do que de errar. Outra ferramenta que Deus deu, os escritos sagrados. Conforme eu disse, nós temos dentro de nós, eu disse não, o Meshama me ensinou. Dentro de nós tem um pedacinho de Deus, uma partícula divina. Essa partícula divina está envolta por muitas nuvens espirituais. Então ela não age, não manifesta, fica impedida pelas nuvens de brilhar, de manifestar. Como que elimina essas nuvens? De novo, pelo sofrimento ou pela dedicação, né? Pela luz. Então, jorei, eliminando nuvem que está envolvendo a nossa alma, essa partícula divina. Onde que está a partícula divina? Dentro do nosso espírito. Onde está o nosso espírito? Dentro do nosso corpo material. Junto. Então, ministrando eu jorei, luz eliminando a nuvem que está mais afastada até chegar na alma. Através da leitura dos escritos sagrados, as nuvens que estão mais próximas da alma são eliminadas em primeiro lugar. Sobra um espaço, né, para a alma. Aquele ensinamento também alimenta a alma. O que a alma faz? Cresce. Essa parte divina do ser humano cresce, aumenta. E quando a nossa alma é maior, Deus que está dentro de nós é maior. Naturalmente você se torna uma pessoa melhor. Por isso o Meshama falava tanto da importância da leitura do ensinamento de Meshama. E aí o que a gente tem que ser? Honesto com a gente mesmo. Perguntar,
Márcio, você lê o ensinamento? Você lê? Você acha que você está bem? Que você é praticamente uma divindade? Que faz bem para todo mundo? Ninguém se aborrece com você? Você é uma pessoa querida? Você é gentil? Você é generoso? Como que você é? Você é egoísta? Você quer tudo só para você? Você fica fazendo mal para os outros? Joga pedra no vidro dos outros e sai correndo? Toca a campainha e sai correndo? Fura o pneu da pessoa? Arranha o carro? Rouba dinheiro se a pessoa não estiver vendo? Como que você é? Você está bem ou está ruim? Quais são as suas atitudes? Não adianta haver muito pensamento. As atitudes. Você faz oração? Você lê ensinamento? Cada um perguntar para si mesmo. O remédio para eliminar nuvens foi dado. Jorei, ensinamento, dedicação na obra divina, servir a Deus, não é? Ontem no culto também foi falado bastante, né? Aliás, para nós que viemos do Templo Luz do Oriente, a gente ouvia isso o tempo todo, precisa dedicar. Olha, vem dedicar, você precisa dedicar, venha dedicar no templo, vem dedicar. Por quê? Porque o templo precisa de alguém para dedicar? E Deus está precisando que você venha limpar alguma coisa? Não. Para que a gente eliminasse nossas nuvens espirituais através dessa permanência no local onde está. O ministro Vanderlei sempre fala, né? Da luz do altar, né? Realmente impressionante. Quem tem um pouco de sensibilidade, é impossível que não sente, né? Que você não vem aqui, senta aqui na frente, pede para Deus te mandar a luz e que depois de 15 minutos você não está diferente do que estava antes. Muda, modifica. A luz divina, né? Então, dedicar. Ler ensinamento. Dedicar não é só vir aqui e se banhar. Ministrar jorei nas pessoas. Oferecer para a pessoa ler o ensinamento. Por exemplo, alguém vem receber jorei, né? Aí você está ali, não tem muita gente para ministrar. Aí que você fala, espera um pouquinho. Então tem que complementar. Olha, enquanto eu ministro nela, pega um livro ali e vai lendo. Não fala assim, se você quis. Fala, não, pega um livro e vai lendo. É mais fácil a pessoa pegar quando você dá uma ordem. Sutilmente. Você está ordenando. O espírito da pessoa lê. Faz isso com 10 pessoas. 9 vão lá e vão pegar. Você não fala assim, olha, se você quiser. Não é oferecer. Pega. Olha, enquanto eu estou ministrando, pega ali o livro, ali, pega aquele azul ali, iniciação, senta aí e lê. Pega aquele da mão ali, arte do jorei, lê. Enquanto isso eu vou ministrando, enquanto isso você espera lendo. Lê ali, na frente do altar, que ali você já vai recebendo luz de Deus. Fala assim para a pessoa que vem a primeira vez. Já fala assim. Que agir, né? Se a gente fica muito assim, inconsciente da importância do nosso trabalho, ele fica mal feito. A pessoa vem, aí a gente já está ali, sentado ali, esperando. Aí a pessoa vem, chega, senta, você levanta a mão, ministra a jorei, a pessoa levanta e vai embora. Esse muito pouco precisa mais. Precisa uma dedicação maior, mais forte, mais consciente. Para que a pessoa desperte, né, através da luz de Deus,
para a existência de Deus, para a existência do mundo espiritual, para as verdades que Deus anunciou através de Meixo Sama, né? Para que o máximo possível de pessoas possam viver no mundo de Miroco que está chegando, né? O mundo maravilhoso. Aquela última etapa que Deus planejou de chegar. Um mundo perfeito, isento de doença, de pobreza, de conflito, com pessoas com nível espiritual divino. Imagina você andar pela rua sem se preocupar se pode olhar o celular ou não. Você andar de ônibus, transporte público, sem se preocupar se alguém vai atirar uma pedra ou não. Você andar pela rua sem se preocupar se vai tomar um tiro, se vai ser assaltado, se vai ser estuprado, se alguém vai vir e vai bater no seu carro, se você vai machucar desse jeito. Um mundo onde você vai andar tão tranquilo, sabendo que todo mundo é tão bom igual você. Não é? Esse mundo divino. Esse é o reino de Deus, né? Na terra. Na terra. No céu tem já. Não é? Talvez alguém já está vivendo no reino do céu, espiritualmente. Talvez alguém já está. É só ver como está a sua vida. Se você fizer essas perguntas e concluir, não, eu realmente não estou. Não estou. Mas entre o céu e o inferno, tem um meio ali, que é onde Meixo Sama fala que a maioria de nós que está aqui no mundo material é de onde a gente veio, do mundo intermediário. E geralmente quando a gente volta um pouco abaixo, um pouco, depende do que faz aqui. Mas se você vê que está fazendo muita coisa aqui, se esforçando para subir, você vai ver que quando você voltar, já volta para um lugar melhor, mais pertinho do reino do céu. E não pertinho lá do caldeirão, lá do capeta. Entendeu? Então vale a pena. Vale a pena. Isso é uma coisa de cada um, individual. Cada um no seu tempo, de acordo com a sua capacidade. E uma coisa importante é olhar sempre para você. Não olhar se sua esposa, se o seu marido, se o seu vizinho, se não sei quem não está fazendo do jeito que você acha que é certo. Porque muitas vezes o que a gente acha que está certo pode não estar certo. Porque para nós 2 mais 2 é 4. Mas para Deus 2 mais 2 pode ser 8. Uma pessoa que a gente acha que está fazendo muita maldade pode estar num lugar espiritual melhor do que nós. Sim. Ele fala do filho, tem um ensinamento que o Meixo Sama fala do filho, o filho ruim. Sabe aquele filho que, por exemplo, uma família com 5 irmãos, né? Homem, mulher, tanto faz. Mas tem 4 irmãos que fazem tudo direitinho. Obedece, estudou. Nossa, família tão feliz com eles. Ajuda todo mundo. Pessoas maravilhosas. Mas tem um que veio e que viciou em jogo, gastou a fortuna da família, todo mundo ficou contra, né? Bebia. Esse todo mundo fala, esse é ruim, não é?
pela nossa lógica, de que 2 mais 2 são 4, uma pessoa que pratica o mal, ela é ruim, não é? Para Deus pode não ser. Pelo contrário, essa que fez tudo isso pode ser que seja muito melhor do que aquelas que foram as vítimas. Porque as vítimas, se sofreram tudo isso, é porque tinham máculas. E esse que foi escolhido para vir, para fazer tudo isso, que ele obviamente pegou muita mácula, talvez era aquele que se disponibilizou a vir para purificar todo mundo, porque ele era o que estava melhor, que tinha menos mácula. É como aquela história do cara que tem muita grana e fala, não, eu vou ajudar a minha família. Ele é o que tem mais condição de ajudar. Então o espírito que tem muita condição de ajudar, às vezes pode vir com uma missão de fazer o mal, e na verdade o espírito dele não é mal. Faz sentido? Por isso a gente não pode julgar se alguém é bom ou mal, porque a gente não sabe. Porque a nossa lógica é diferente da lógica de Deus. A nossa inteligência... Por exemplo, o homem e o macaco. O macaco tem inteligência, não tem? Todo animal ele tem uma inteligência. Por exemplo, uma pessoa que sem cérebro, vamos dizer, essa pessoa ainda tem inteligência. Ela tem uma inteligência, por exemplo, corporal. Sem cérebro, o corpo dela respira. Como que é isso? Deveria parar, né? Não tem cérebro? Como é que respira? Sem cérebro. Quem que manda respirar? Porque para eu vir e pegar esse pano, eu falei, eu vou pegar esse pano, vou passar aqui no suor. Não é? Inteligência. O animal nunca faria isso. Vou pegar um pano. O animal, o máximo que ele faz, ele acha um lugar gelado e ele fica. Por acaso. Se ele vê água, ele está com sede, ele bebe. E depois ele sabe que ali tem água. Ele volta lá. Como um instinto. É uma inteligência também. Tem animal até pintando quadro. Né? Não sei se esse quadro é muito bonito. Mas o ser humano tem. O animal não tem essa inteligência. Né? Só que Deus tem uma inteligência que é muito superior à nossa. Incomparavelmente. Por isso, do mesmo jeito que o animal não entende por que a gente pega e fica olhando para um papel, o animal deve olhar para a gente e falar, nossa. Bom, nem vai falar nossa, né? Porque ele não pensa. Então a gente olha para Deus e fala, nossa, por que Deus fez desse jeito? Por que Deus faz assim? Por que Deus faz assado? Porque a gente é ser humano. E não entende mesmo. Mas tem um tipo de inteligência que não é da cabeça. É do coração. É da intuição. É uma coisa espiritual. Por que você acredita que quando morrer vai para o mundo espiritual? Tem gente que não acredita. Morreu, acabou. Não é? Por que um acredita e o outro não? Por que tem gente que acredita no que Meixo Sama diz e tem gente que não acredita? Não é? Tem coisas que a gente só passa a acreditar quando a gente sente. Você sente, não é pela cabeça, não é você ler. A pessoa estava sempre cometendo erro na dedicação. Membro, né? Meixo Sama falava, está fazendo errado, você não está lendo o ensinamento? Eu falava, estou lendo, Meixo Sama. Com que parte você está lendo? Ué, com o olho. Ah, não.
Leia com o coração, leia com o espírito, leia com a alma. Leia com a alma. Sentir, né? Viver. A fé não adianta ser uma memória. Você decorou um livro e sabe falar tudo que está ali. Tem que ser viver, vivenciar, experimentar. É como o Jorei. Você tem que experimentar. É difícil chegar para alguém te perguntar: o que é Jorei? Vocês falam tanto. Qual é a melhor forma de explicar? É falar: senta aí que eu vou te mostrar. A pessoa tem que ver, sentir, não é? Você falar é difícil. Sentir. O entendimento do ensinamento, mesma coisa. Se eu fico aqui falando, muitas vezes o que eu estou falando é a minha vivência, experiência, de acordo com o ensinamento. Aquilo que eu fiquei em dúvida e quis compartilhar o meu entendimento, é meu. Por isso é importante, porque talvez tem pessoa que, ou eu conheci, pessoa falou para mim: eu não perco uma palestra sua, estou gostando tanto, não sei o quê. E acha que talvez eu estou falando tudo muito certo. Mas pode ser que tenha alguma coisa que está errada. Não pode? Porque para mim 2 mais 2 é 4. Por isso precisa ler ensinamento de Meixo Sama. Pegar direto da fonte. Da fonte. Eu sempre leio. Se alguém fala para mim: isso não é assim, eu falo: cadê o ensinamento? Quero ver. Nunca vi. Me mostra. Quero ver onde está. Por isso a importância de você ler. Senão vão te falar qualquer coisa, você vai: não, o Meixo Sama falou que não podia tomar remédio naquela época lá. Agora é esse Deus que criou mesmo, né? Então vamos tomar. Para que ficar? Se você vai morrer, você não vai dedicar na obra divina. Olha que absurdo. Você não vai poder dedicar na obra divina. Como se a obra divina só tem no mundo material. Como se no mundo espiritual não fosse lá a verdadeira dedicação na obra divina. Ou no reino do céu, né? Reino do céu, a gente estudou, dividido em 3. Você diretamente, Deus falando com o primeiro reino. Ele ali falando, né? Lógico, não é como a gente imagina, mas é o que a gente consegue chegar mais perto. Porque não é que tem um velhinho de barba lá dando ordem, né? Com a espada assim, querendo me obedecer, nada disso, como no exército. Mas é o exemplo mais que a gente pode imaginar, é isso. Você trabalhando diretamente com ele. Segundo reino do céu, obedecendo o primeiro. O terceiro reino do céu, que é onde a gente vai chegar, pode chegar nesse terceiro, é o lugar mais baixo do céu. Como tem o lugar mais baixo do purgatório, já é o inferno. O mais alto do purgatório já é o céu. Então, você podendo entrar ali e trabalhar diretamente com os anjos, com os santos. Chega lá, igual em São Francisco. Sei lá, encontra lá, né? São Pedro. Fala: por que o senhor, né, dificultou tanto para eu entrar aqui, São Pedro? Né? Tem o da chuva também. Qual que é o santo? Por que o senhor mandava tanta chuva? São Pedro. Né? Tem o dos raios lá, Santa Edviges. Por que tanto raio? Tem o dos pulinhos lá, São Longuinho, não é? Você perdia as coisas. Muito obrigado, o senhor me ajudou. Né? Eu vi que você ficava pulando igual um bobão. Você poder viver no meio disso, né? Aqui, todos esses que estão lá, viveram aqui, não é? Viveram aqui. Como que eles viviam?
Eles iam pelo mundo falando, pregando a verdade, o que tinha na época. Depois formava lugar, como igreja ou convento, um lugar para que essas pessoas que eles traziam pudessem falar a mesma língua ali, se entender ali, conviver ali. Convento, né? Mosteiro, em todas as religiões, não é isso? Junta todo mundo que entendeu, vamos viver junto aqui, porque é tão difícil viver lá fora, no mundo. Tão difícil. Então esse pedaço do reino do céu, aquele lugar. No céu é assim. Não é, você não está lá no mundo espiritual, no purgatório, fala, vou até lá ao céu falar com você. Não pode ir. Não tem como ir. Daquele nível você não sai. Para sair demora. E você vai para um degrauzinho acima. Apesar que quando cai, às vezes cai de vez, né? Aqui, estando aqui, no mundo material, você está aqui, você em vez de voltar aqui, você pode voltar lá em cima. Lá em cima. Uma vida. Uma vida. Assim como em uma vida também você pode ir parar lá embaixo. Né? Nosso esforço é esse. Ler ensinamento. Ministrar jurei. Participar dos cultos. Vim dedicar, ministrar jurei. Vim, ontem acho que veio bastante gente, né, dedicar. Vim dedicar. Se preparar. Quando tem culto. Né? Importante, viu? Importante. Ensaiar para o culto. Ensaiar. Tem coisas que precisa também depois. Não. Por exemplo, quando eu ponho aqui, né? O ministro Vanderlei está colocando. Aí, quando ele abre tudo, não é, ministro? E depois, reverencia, não é? O que o oficiante faz? Todos os oficiantes reverenciam. Não pode estar oficiante já com a oferta. O outro não reverencia. Tem que ter saco. Não é que é um pecado. Não. É só uma organização, um alinhamento. Tudo vai ficar mais harmonioso. Mas precisa esse querer melhorar. O Meixo Sama mostra muita coisa, pequeno detalhe. Se a gente achando que tudo está uma maravilha, tudo bom, não evolui. Por isso ele enfraqueceu o ser humano, por isso deu remédio, para que evoluísse, para que chegasse ao nível de arte, de perfeição. Arte é perfeição. Por que uma pessoa que toca música fica horas e horas e horas? Porque ela quer atingir um nível de perfeição. A gente tem que buscar isso. Né? Buscar isso. Isso é pouco a pouco vai indo. Né? Uma pessoa não fica um dia inteiro ensaiando, no outro dia tá bom. A vida inteira, né? Dedicando. Então, essas amostras que Deus vai dando, para a gente também buscar esse aprimoramento. Não adianta, por exemplo, só a ministra Silvia, só o ministro Vanderlei, só o ministro. Tem que ser em conjunto com todos vocês. A senhora fala, como que uma difusão expande? Depende de quem está na frente, junto com quem está junto. Junto com quem está junto. A gente tem que, assim, um pega a mão do outro, assim, junto, tem uma força muito maior do que você sozinho ali. Aí olha para trás, todo mundo está lá atrás, fala, nossa, para. Aí o pessoal está vindo embalo, quando você vê, você é atropelado e ainda fica para trás. Então tem que, junto, mais fácil. Importante, né? União em torno desse objetivo. Qual seja, construir o reino do céu na terra. 8 horas ainda, não é possível.
Está quebrado o relógio. São 20 para meio-dia. 20 para meio-dia? Que hora que acaba? Meio-dia? 11h30. 11h30 acaba? Então, eu queria falar mais uma coisinha, mas como já passou do horário, deixar para outro dia, tá bom? Foi ontem. Foi ontem. Eu estava falando, né? Assim, e daqui a pouco a pessoa pegou e olhou para trás assim, o relógio, né? Olhou para o relógio, porque já era quase 10 horas, né? Olhou para o relógio, aí fez assim. Aí eu olhei e falei, só mais um pouquinho. Espera, já vai. Eu sei que você não está aguentando, mas espera um pouquinho. É bom, viu? Aí depois a gente riu tanto junto, porque realmente foi como. Ontem, você assistiu o culto ontem? Nossa, quanto tempo foi aqui? Nunca vi ele falar tanto. Reverendo ontem. Estava inspirado, né? Demorou, acabou, era. Acho que alguém sinalizou para ele e falou, chega aí. Aí ele, é. Hoje eu falei muito obrigado. Eu acho que ele está começando a me copiar, porque eu sempre faço. Pessoal, depois vamos tirar uma foto aqui, todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.